Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Mais uma terça-feira, 20 horas e 4 minutos, então o atraso está diminuindo, já está ficando melhor. Na próxima a gente começa às 8. Começa às 8 em ponto. Mas senhor, já é um prazer estar com vocês aqui. E enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal vai entrando aí, você já pode ir divulgando, já pode ir compartilhando e deixando a sua pergunta, que o tema hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre a importância da saúde mental no combate ao câncer. E não somente a pessoa que tem o câncer também, mas os familiares, né? As pessoas que estão próximas, né? Isso, as pessoas que estão próximas a essa situação, né? O que fazer, como lidar com essa situação. Tá? Me apresentando, meu nome é David Terres, sou hipnoterapeuta aqui na Terapia Criciúma. E junto comigo? Eu sou a Tássia, sou psicóloga e também trabalho aqui na Terapia Criciúma. Então tá, e você já pode ir compartilhando, chamando todo mundo. Vai ser muito bacana, vai ser um tema bem interessante. Eu acho que é bom a gente esperar um pouquinho, né? O pessoal vai chegando, vai pegar desde o começo. Isso, né? Que daí a gente vai tocando nesse assunto que é bem interessante, tá? Câncer é uma coisa que realmente tem trazido muito problema, não só na situação psicológica, como na fisiológica, lógico, né? Mas tem trazido muita dor e muito sofrimento, não só para aquele que tem o câncer, e sim para todas as pessoas que estão ao redor, família, amigos. Que é um tabu, né, falar sobre isso, né? Porque as pessoas, elas não querem falar sobre a doença que hoje em dia tá pegando tantas pessoas. Acho que a grande maioria, acho que todos, vamos generalizar, conhece alguma pessoa que já teve câncer. Que já teve ou tem, né? Ou tem, e quem já teve é um pouco mais complicado, né? Porque assim, ou a pessoa melhorou, né? Era benigno, ou realmente aconteceu o pior, que é o que a gente não espera, né? Mas assim, você já pode ir fazendo a sua pergunta, você já pode ir divulgando também, né? Chamando o pessoal. Vamos fazer uma live bem legal, uma live bem bacana, para que a gente possa trazer bastante informação. Assim, a pergunta de vocês é muito importante. Nós temos o nosso tema, nós temos a nossa pauta, sim. Porém, assim, nós preparamos alguma coisa pensando em iniciar, né, a conversa, né, e tudo mais. Mas eu acho caminho traçado, né? Isso, mas a pergunta que vocês fazem, as dúvidas, até mesmo aquela situação assim, eu passei por isso, eu tenho alguém na família e tudo mais. Tudo isso nos ajuda bastante também, e não só na live em si, mas vai responder pergunta de muitas pessoas que às vezes não conseguem chegar aqui. É live, né? Porque é ao vivo, então dá pra ter essa interação, né? Não é um vídeo explicativo sobre o que é, o que não é. Exatamente. Então é isso. Então assim, eu já quero dar um oi pro pessoal, a Deise, a Sueli, o Thiago, a Terezinha, a Fran, quem mais? O Toff, a Adri, o Diego, lá de São José, meu amigo. Vamos lá, Diego. Tudo bem? Então, senhor, aí o pessoal já deu um sinalzinho de nacional que o Diego tá. Então, meus amigos, vamos lá. Vamos falar então sobre a saúde mental, né? No combate, né, do câncer em si e as situações que rodeiam essa grande situação também, que é bem complicado. Porque é trazido muito, quando se fala sobre câncer, a questão fisiológica mesmo, né? A questão da doença em si. Mas o que esse sujeito está pensando? O que ele está sentindo? Ansiedade? Está com depressão? As pessoas ao redor estão conseguindo lidar com essa situação? É bem complicado. E é um tabu mesmo falar. Então, a pessoa está com câncer, ela vai tratar daquilo. Ela não vai ficar pensando, mas se eu não tivesse com depressão, eu poderia estar melhor. Sim. Também aquela situação, né? A pessoa que tem câncer, eles acabam se preocupando tanto com o fisiológico, que eles esquecem de pensar no psicológico, né? E muitas vezes não entende que o psicológico, nesse sentido, ele é muito importante. Porque assim, todo o tratamento, né, é importante, mas o psicológico, ele estando bem, ele estando saudável, ele vai ajudar muito no tratamento em si do fisiológico. Né? A gente ouve, quantas vezes a gente ouviu falar que aquela pessoa, quando descobriu que tinha câncer, definhou, ou ficou depressiva, ou piorou a situação do câncer. E assim, quando nós falamos em câncer, nós não falamos somente em um tipo de câncer.
Nós falamos em vários, né? Generalizando, né? De todos, Isso, né? em todos, né? Então é bem interessante. E vale ressaltar também, às vezes, que nem é só o câncer, mas algum tipo de doença também. Qualquer outro tipo de doença fisiológica. É muito importante ter a questão da saúde psicológica. Tá junto, né? Tá caminhando junto. Tratamento psicológico e tratamento fisiológico. Exatamente. Porque assim, imagina o turbilhão de emoções quando a pessoa descobre que tem câncer. Não somente a pessoa em si, né? A família, mães, pais, esposas, maridos, filhos, amigos, enfim, tudo isso gera um grande turbilhão de emoções. É uma situação complicada. Imagina, gera medo, angústia, pânico, revolta, frustração. Tu imagina assim, ó, uma pessoa saudável que sempre se cuidou, eu fazia caminhada, aconteceu isso comigo? Tudo bem. A gente ouve muito falar assim, nunca fumei na minha vida e estou com câncer no pulmão. Né? Mas na realidade uma coisa, claro, o cigarro ele influencia, mas não é a única causa, isso, né? Não é a única causa, né? Então assim, é muito interessante e muito importante saber de tudo isso. Por quê? Eu não tenho isso na minha família. Que bom, ficamos bem contentes. Porém, assim, alguém que você conheça, ou algum familiar, ou algum amigo, ele com certeza conhece alguém que tem... Um familiar, se tu não conhece, tu conhece por boca de algum familiar que tem, que possui. E é importante saber sobre isso, de estar mesmo trazendo essa informação, né? Isso, e hoje estamos aqui para isso, para trazer essas informações e tirar todas as suas dúvidas. Já vamos pedir desculpa já de início. O que acontece? O Facebook acaba nos deixando numa situação complicada. Algumas vezes, depois que terminamos a live, que voltamos a olhar ali o histórico de perguntas, existem algumas perguntas que não apareceram ao vivo. Apareceram só depois, não sei se está sendo colocado em outro local. O interessante é fazer a pergunta aqui na live mesmo, né? Que daí já vai aparecendo e nós vamos comentando. Mas se acontecer de não comentarmos aqui, eu ou a Tássia, nós vamos estar depois analisando aquilo ali e respondendo um a um e tudo mais, tá? E assim, já vá compartilhando, porque eu tenho certeza que hoje vai ser bem interessante, porque muita gente tem dúvida em várias questões sobre isso, tá bom? Então tá, saídas não são padronizadas, né? No sentido assim de o que fazer, né? O que eu posso fazer para vamos dizer assim, conviver com esse problema? Existe o que eu posso fazer? Quais seriam as situações? Né? Então, é procurar ajuda, né? O primeiro ponto é procurar ajuda. É os familiares perceberem que se ele tiver uma ajuda de um profissional que ajude ele nessa questão psicológica, também pode estar ajudando na questão fisiológica. Exatamente. Porque ele tendo força, ele não... Tipo, como a depressão, às vezes ela faz com que o sujeito não tenha essa força. Então, ele tendo essa força, que no tratamento ele vai possuindo, ele consegue, assim, ter mais força no tratamento. Ser forte, né, pra passar, porque é complicado, né? Tem como é que se diz? A radioterapia. Tem várias situações, né? Eu acho que nesse caso, não somente o tratamento psicológico é importante. Claro, nós estamos falando do tratamento psicológico em si. Mas assim, religião ajuda, família ajuda, amigos ajudam, entende? A pessoa achar um a mais, ou alguma coisa... coisa... Apegar, né? Isso, exatamente. Ou seja, tudo isso vai ajudar... Só um pouquinho... Tudo isso que parece que tinha parado aqui. Vocês estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Está aparecendo certinho? Só eu já coloco um joinha aí ou um sim aqui para a gente poder acompanhar, porque parece que deu uma falhinha ali, mas acho que já voltou. Se você está nos vendo e nos ouvindo bem, coloca um joinha ali que a gente já vai saber. Mas assim, legal, já tem gente respondendo, então tá tudo certo. Muito bem, então assim, todo esse apoio familiar, os amigos, a igreja, enfim, tudo aquilo... Quando eu digo igreja, eu não digo somente um tipo de igreja, assim, a parte espiritual, né? Se a pessoa tem as suas crenças, isso ajuda também, com certeza. Então, assim,
tudo que a gente possa fazer para somar a essa situação é muito válido. Por isso que é importante a saúde psicológica também dos familiares e das pessoas que acompanham ele, né? Para ele conseguir transmitir essa força que ele necessita nesse momento, né? E é muito importante, até porque, imagina, como a gente falou no início ali, é um turbilhão de informações, é um turbilhão de emoções, frustração, raiva. É o luto, né? É o luto, exatamente. Quando ele recebe o diagnóstico, ele tá vivendo o luto, porque ele já... É aquele estigma, né? De, tô com câncer, vou morrer. É o principal pensamento, é o primeiro pensamento que vem nas pessoas. E eu acho que a regra primordial nesse assunto é não se entregar. Né? É não se entregar no sentido geral. Né? É ter força, né? É ter força. E como se faz isso? Resolvendo a parte psicológica. Porque assim, quando a parte psicológica está resolvida, ela está bem, a fisiológica acompanha. Mas então, tratando psicológico, eu vou melhorar do câncer. Não. Mas vai ter, vamos dizer assim, não vai piorar. Né? Claro. É uma ajuda. É uma ajuda, exatamente. É uma ajuda pro tratamento. A gente não tá falando que não é pra parar com tratamento nenhum, medicamentoso, nenhuma, exatamente. Médico, independente do que for. Isso, é para somar, né? Vamos dizer assim, você vai continuar com seu tratamento químico, vai continuar com seu tratamento através da radioterapia, vai continuar com todos os tratamentos. Porém, você tem que entender que a parte psicológica é muito importante. Porque assim, abalou a parte psicológica, uma das coisas que acontece, a depressão. Ela vai deixar de ter vontade de continuar o tratamento, a pessoa vai deixar de... vai querer desistir. Já que eu tenho câncer, já que eu vou morrer, então para que continuar? Para que continuar esse sofrimento? Para que fazer radioterapia? Para que fazer a quimioterapia? Para que fazer, enfim, o tratamento que precisa? Eu vou morrer mesmo, entende? Isso é o psicológico falando. Sabemos que não é bem assim, sabemos que existem vários casos, várias situações, porém, todas elas, sendo tratada a parte psicológica, a pessoa tem uma qualidade de vida muito melhor. Isso é muito mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Uma das situações que até essa semana aconteceu um caso parecido aqui no consultório, é a pessoa achar que se ela pedir ajuda, ela está sendo fraca. Ela, se eu pedir ajuda, eu vou me tratar com um psicólogo ou com um terapeuta ou algo assim, eu tô mostrando fraqueza. Não, eu não posso fazer isso. Pelo contrário, a pessoa que busca ajuda, seja em qual maneira for, como nós falamos, família, amigos, religião, a própria psicologia em si, enfim, isso está mostrando que a pessoa é muito mais forte e que ela está lutando, ela quer ajuda, né? Ela quer conseguir sair dessa situação, né? Ela não quer continuar. Não há nada mais corajoso do que isso, né? Imagina, pedir ajuda é um ato de coragem, né? Não, são pouquíssimas as pessoas que conseguem pedir ajuda quando necessitam, né? E nesse caso, ainda mais, né? Todos nós sabemos o prejuízo que o câncer traz ao corpo, né? É lógico, porque o que acontece, querendo ou não, é uma situação fisiológica, né? Fisiológica no sentido geral, né? Pode ser no sangue, pode ser... né? Exatamente. Mas acabamos não dando importância para a parte psicológica. Nós estamos batendo bastante nisso, porque assim, é uma coisa que foi criado muito tabu, né? Eu tenho câncer, então eu vou morrer, então eu não preciso de mais nada, eu vou continuar aqui, daqui a pouco já não estou mais. Só que assim, e a família? Né? Os filhos, enfim, toda a sociedade em volta daquela pessoa. Existem ONGs, existem pessoas qualificadas para ajudar, existem psicólogos. Nós estamos aqui mostrando que realmente existe muita situação. Só um pouquinho? Isso. Que existe muitas situações onde podemos ajudar bastante. A pessoa com câncer, ela vai ter o quê? Depressão. Ela vai ter ansiedade. Ela vai ter autoestima. Alguns casos até ideação suicida. Exatamente. Tu imagina, aquela assim, eu vou morrer, então eu já vou me matar, já vou acabar com isso. Principalmente nos casos onde já é trazido para eles que eles não têm mais chance de vidas, né? Uhum. Então, nesse caso, o número de ideação suicida é muito grande. Isso, entendi. O Jorge Luiz está perguntando aqui, a live sobre câncer? Sim, Jorge.
Essa live hoje é especificamente sobre o tratamento psicológico para pessoas com câncer e seus familiares, né? Amigos, enfim. Então, se você tem alguma dúvida, já faça a sua pergunta. Pergunte aí que nós vamos estar respondendo da melhor maneira possível, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais aqui. Isso aqui é uma coisa muito interessante. O que acontece? Quando a pessoa ela descobre que ela tem câncer e ela sabe que ela vai passar por um processo complicado, ela sabe que ela vai passar por situações constrangedoras, ela sabe que ela vai passar por situações onde ela vai depender de outras pessoas, isso gera uma sobrecarga, ela se vê como um fardo pesado, tanto para familiares, esposa, enfim, família e tudo mais. E isso faz com que a pessoa acabe gerando uma depressão mais profunda ainda. É porque ele conseguia viver toda a vida dele de uma forma normal, de conseguir fazer a própria higiene, que muitas vezes vai precisar de ajuda de outras pessoas. E tudo isso é complicado para eles, né? Nesse momento. Eles se sentem um fardo, como tu falou. Eles se sentem como inúteis naquele momento. Imagina aquela situação, né? Eu sempre fui o chefe da casa. Eu sempre fiz tudo. Hoje eu tô aqui numa situação onde não posso ajudar ninguém, não posso... tô precisando de ajuda. Ou seja, são dois polos, né? Aquela coisa, até aqui eu sou a parte principal, eu sou a pessoa, e daqui a pouco surge aquela situação, não sou mais, agora depende das pessoas. Então, é nesses casos, principalmente, que surge a situação do ato suicida, né? Sim. É aquela parte que ele já se vê inútil, né? Porque normalmente quem se suicida é aquela pessoa que se vê inútil, onde ela não vê mais sentido na vida. Eu não consigo mais nem... A pessoa pensa, né? Não consegue mais nem fazer nada que ela fazia anteriormente. Então, pra que viver? É verdade. Então, e isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de tomar algumas decisões, muda os hábitos dela, né? Ou seja, imagina, a pessoa tinha um hábito saudável, ela tinha um hábito constante, e agora simplesmente isso mudou tudo. Agora eu tenho câncer, agora eu tenho uma situação que a princípio não tem retorno, ou tem um retorno, mas vai ser demorado, tratamento, quimioterapia, que também é uma coisa assim que parece ser desgastante, né? E isso né? Nós sabemos que né? A radioterapia, vou perder o cabelo ou não, enfim, depende do próprio organismo da pessoa, né? Exatamente. Então, tudo isso vai fazendo com que a pessoa vá literalmente definhando, né? Sim. Eu acho que ela vai... essa palavra mesmo, definhando. Ela vai definhando, ela vai se tornando uma pessoa cada vez com uma autoestima cada vez menor, ela vai se transformando numa pessoa até, às vezes, meio que retirada, né? Não quero mais saber de nada, eu não quero mais... Se afasta, né? Ela tem essa questão de se afastar socialmente das pessoas. Às vezes ela não quer mais nem conviver com as pessoas que estão no próprio redor, na casa. Entendi. E tudo isso é complicado, né? Porque tudo isso vai afetando cada vez mais o estado fisiológico dela, além do psicológico. Isso é um ponto interessante. Então quer dizer que, pensando nesse lado, é bem interessante a gente passar para todo mundo que o estado psicológico pode piorar a situação. Sim. Não vai curar o câncer, mas pode agravar a situação toda, até mesmo o câncer. Sim. Porque o que acontece? O nosso corpo, ele é assim, ele é influenciado pelo nosso psicológico. Sim, assim como a parte psicológica influencia no fisiológico, o fisiológico influencia na parte psicológica. Eles andam em conjunto, né? Um conjunto, não tem como separar os dois. Não tem como. E as pessoas normalmente elas separam, porque elas conseguem enxergar a parte física e a parte psicológica eles não enxergam, então eles não entendem. Entendi. Porque querendo ou não, é aquela situação, o meu fisiológico, né, o meu corpo está com problema, estou com a situação do câncer. Então, ou seja, não tem mais jeito, Sim. Acabou. Eles acham que isso dali vai afetar o psicológico, claro que vai afetar, porém não tem mais como recuperar isso. E está errado, né? Porque assim, a partir do momento que tu começa a tratar a parte psicológica, o teu fisiológico vai continuar com problema, infelizmente sim. Mas a qualidade de vida vai mudar, vamos dizer assim, a força vital da pessoa vai mudar, ela vai querer viver, ela vai querer continuar o tratamento, que é muito importante, ela vai querer
vamos dizer assim, continuar, viver o máximo possível enfim, o tratamento não deu certo, inicia outro. Tem muitas pessoas que para no primeiro, né? Param, né? Aquele tratamento não resolveu, não amenizou, mas também não piorou. Então, ótimo, vamos continuar. Essa é a parte importante do... querer viver, né? Querer viver, é não desistir. Eu acho que o não desistir, o querer viver, até porque assim, ó, muitas vezes a pessoa que tem o problema do câncer, seja qual for o tipo de câncer, ele acaba sendo muito individualista, né? Ele acaba pensando no sentido assim, eu vou morrer mesmo, então pronto. Não pensa no próximo, né? Meio complicado nessa hora, né? É meio complicado. Então por isso que tratando a parte psicológica, querendo, né, nesse sentido, ela vai também pensar no problema dela, em querer melhorar, querer continuar vivendo até o caso daqueles que estão em volta. Aí entra a parte importante também do apoio, né? Sim. Da família, dos amigos, enfim, de todas aquelas pessoas que estão em volta, apoiar, mostrar que aquela pessoa é importante, mostrar que aquela pessoa ela pode lutar, ela tem que continuar lutando, ela tem que incentivar, né? Incentivar a pessoa, dar força para ela no momento que ela está mais precisando, que é esse, né? Com certeza, bem assim mesmo. Então, assim, ó, falando de alguns sintomas, né, da pessoa, dos sintomas psicológicos, né, da pessoa que tem o câncer, um dos fatores, um dos muitos, vamos dizer assim, que acho que ser um dos mais importantes é a depressão, né? Porque, como a gente falou até agora há pouco, a gente acaba repetindo algumas coisas devido às pessoas que vão chegando até para entender, né? Até falando novamente, nós estamos falando do câncer, do tratamento psicológico para a pessoa que tem câncer e dos seus familiares, né? Das pessoas que estão ao redor. Então, assim, a depressão, eu acho que é um dos pontos mais comuns. Sim. Né? É bem comum um sujeito com câncer ele acabar entrando em depressão, ou se não chegar a uma depressão, ele entrar num mal-estar ou uma tristeza muito profunda, que não chega a ser depressão, mas já é um mal-estar, né? Entendi. Certo. E uma das coisas que eu estava analisando hoje, até inclusive, até pensando nessa live, foi a parte da ansiedade. Eu acho que a ansiedade também era um ponto bem complicado, assim, né? No sentido de quem tem o câncer em si. Porque assim, vou morrer, ou vou piorar, ou vou me sentir mal. Às vezes nem está sentindo aquele momento, mas já pensa lá na frente, eu vou ficar ruim, eu vou passar por isso, eu vou passar por aquilo, a quimioterapia vai fazer isso, a radioterapia vai fazer aquele outro, as pessoas vão começar a se afastar de mim, ou vão se aproximar de mim porque tem dó. Isso é muito normal, e isso é tudo ansiedade, né? No caso, ele está antecipando o que ainda nem ocorreu, né? Então ele já está pensando no futuro, que pode ser provável ou não. Entendi. E tudo isso é complicado para ele, né? Vai complicando cada vez mais a situação para ele. Certo. E agora falando da parte terapêutica, o que nós podemos fazer para melhorar a vida de quem tem o câncer? No caso, é preparar esse sujeito para as mudanças que estão ocorrendo, né? Não só o sujeito, mas também todas as pessoas que estão ao redor. Mostrar como eles têm que se comportar, trazer força, incentivo para continuar o tratamento, todas essas questões. Tratar essa questão da ansiedade, da questão da depressão, tratar essa questão fisiológica que ele está sentindo no momento com esse tratamento, né? Certo. E fazendo isso, ele vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Esse é o objetivo, né? Trazer a qualidade de vida que ele necessita nesse momento para esse tratamento. Interessante. Assim, falando da hipnoterapia, o que a hipnoterapia pode somar a esse tratamento, uma das situações que nós ajudamos muito é no controle da dor. Porque assim, em vários dos casos de quem tem câncer, a dor é um dos fatores mais estressantes. Não é? Porque assim, tanto na quimioterapia mesmo, ou o fato da doença em si. Então, assim, com a hipnose clínica, nós conseguimos fazer com que a pessoa controle essa dor. Criamos gatilhos ou âncoras que vão fazer com que a pessoa, naquele momento de dor, ela consiga se autocontrolar. Nós chamamos de auto-hipnose, né?
essa auto-hipnose, ela vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Vou precisar passar por uma situação que vai ser muito sofrida, vai ser muito doída, enfim. Com a hipnose nós conseguimos criar gatilhos, criar situações que vão fazer com que a pessoa seja amenizada aquela dor. Né? Então, assim, isso... Bem-estar. Bem-estar, exatamente. Falando da ansiedade, que é uma coisa bem importante também, tanto a ansiedade e a depressão, com a hipnoterapia, nós conseguimos fazer com que a pessoa se sinta mais confortável. A ansiedade mesmo, nós conseguimos levar vamos dizer, de 100, reduzir para 20%. Claro que ela vai continuar sentindo ansiedade, em algumas situações, é lógico, a situação em si não é uma situação comum, né? Mas ela vai ter uma qualidade de vida muito bacana, tá? Mais alguma coisa? O que tu... Falando sobre isso? Isso. Pessoal, nós estamos esperando as perguntas. Até agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tivemos ainda nenhuma pergunta. Vocês estão bem informados sobre a situação, né? Vocês estão bem inteirados com isso, né? Porque só não tem dúvidas. Mas assim, se você tem dúvida, pergunte, porque assim, como nós falamos, nós temos a nossa pauta, nós vamos falando aí em mais algumas situações, mas você que tem alguma situação, ou que você que passou por isso, alguma pessoa, algum amigo, alguém da família que passou por essa situação, nos conte como foi, como que... Enfim, o tratamento, né? Se ele procurou ajuda psicológica ou não. E se procurou, se foi bom, o que fez, o que aconteceu, isso é bem importante, tá? Porque assim, às vezes a tua dúvida é a dúvida de muita gente. Lembrando que esse vídeo, essa live, hoje ela está sendo feita direta aqui no Facebook. Mas amanhã ela já vai estar no nosso canal no YouTube, onde você procura lá youtube.com/davidterres. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição depois. Vai estar lá a live toda. Se você não conseguiu assistir tudo, ou pegou no final, eu cheguei agora, enfim, não te preocupa, amanhã você consegue ver ela toda. Tá? Então assim, é bem importante você deixar a sua pergunta, fazer a sua pergunta aqui para a gente poder responder, que como essa live vai ficar gravada, não somente hoje, vamos assim, tiramos a sua dúvida, ótimo, mas essa mesma dúvida pode ser de várias outras pessoas que vão assistir depois. Então é bem interessante, tá bom? Contamos com vocês. Acho que nós falamos tudo que nós tínhamos mais que ou menos falar isso, no momento, né? Então assim, falando mais um pouquinho da hipnose clínica, uma das coisas que nós conseguimos também melhorar bastante, né, nessa situação é a autoestima da pessoa. Nós temos técnicas que vão fazer com que a pessoa, claro que ela não vai se sentir 100% bem, é lógico que ela está com um problema, né? É um problema fisiológico e esse problema é constante, mas nós vamos conseguir amenizar bastante os sintomas da autoestima, ou seja, a pessoa está com a autoestima baixa, não quero mais comer, não quero mais, né, alimentação, enfim, higiene pessoal, tem muitos casos que a pessoa, não, já que vou morrer, então não vou fazer mais nada. Isso é autoestima lá embaixo e isso traz muito problema, isso deixa a pessoa muito ruim. Tá? Então assim, com a hipnoterapia nós conseguimos resolver isso 100%? Acredito que não. Claro que a melhora já é instantânea, é bem interessante, mas com o decorrer com o passar do tempo, isso pode se precisar fazer uma manutenção. Mas com certeza, todos esses sintomas, dormir, enfim, a pessoa não está mais dormindo bem, a autoestima está baixa, quadros de depressão, quadros de ansiedade, né, picos de ansiedade, que isso é muito normal, tudo isso nós conseguimos melhorar. Tá? Outra situação também é assim, algumas pessoas até hoje me perguntaram, e a pessoa que tem câncer e ela precisa fazer cirurgia, enfim, uma cirurgia, né, devido ao problema, e ela é muito gorda. Como que se faz? Nós temos técnicas de controle de peso, ou seja, se a pessoa precisa emagrecer pouco, nós conseguimos fazer com que a alimentação e tudo mais, claro, em alguns casos isso já vai acontecer por causa da depressão e tudo mais, mas em alguns casos a pessoa tem um peso muito além do normal e precisa fazer uma cirurgia meio rápida, então, só que para isso ela precisa perder algum peso. Então nós temos o balão gástrico hipnótico. Esse balão gástrico ele vai ajudar bastante na perca de peso, ou seja, a pessoa ele faz a mesma função do balão físico, porém sem a agressão do mesmo.
assim, o pós-cirúrgico, enfim, a medicação que às vezes a pessoa não pode tomar devido já ter outros problemas, então isso ajuda bastante. Tá bom? Então, dona Tássia, seria isso? Acho que seria isso. Então, assim, já quero agradecer a todos que participaram. Hoje vai ser um pouco mais curto, ficou um pouquinho mais curto, porque até não teve muita pergunta. Mas, assim, durante a semana nós vamos estar respondendo. Caso você... lembrei agora da pergunta. Entra no vídeo ali, coloca a pergunta, um de nós vai estar respondendo da melhor maneira possível. E, assim, informação é tudo. Se você puder... conhece pessoas que precisam, que têm algum tipo de câncer, estão passando por alguma dessas situações que nós conversamos, compartilhe esse vídeo. Tá? Mas eu não sei compartilhar. Pelo menos coloque o nome da pessoa ali na descrição ali dos comentários. Com ela, né? Fala que você viu uma live sobre isso e que trazia essa questão da ajuda psicológica, que é bem importante para o tratamento. É informação, né? Exatamente. Então, assim, busca se informar. Informação nunca é demais. Eu costumo dizer que informação muitas vezes é de graça, claro, às vezes não, lógico. Mas, assim, as informações que nós estamos trazendo são gratuitas, são de grande valia e eu tenho certeza que muita gente pode precisar. Então, assim, se você conhece alguém, se informe, tente ajudar, compartilhe, tá? E, assim, nós vamos estar semana que vem, na terça-feira, a partir das 20 horas, vamos tentar chegar no horário, né? Às 20 horas e o tema ainda nós vamos escolher essa semana, mas se você tem algum tipo de dúvida sobre algum tema, também coloca no comentário, que quem sabe a gente pense em fazer alguma coisa e a semana que vem pode ser essa dúvida que você tem, tá bom? Ficamos por aqui então? Ficamos. Então seria isso, já agradecemos desde já. Muito obrigado mesmo por você participar com a gente até agora. Hoje foi um pouquinho mais rápido, mas eu tenho certeza que trouxe bastante informação. Tá bom? E até a semana que vem. Tchau, boa noite. Nós estaremos aqui. E não esqueça, YouTube, David Terres. Entra lá, se inscreve no canal para você não perder. Compartilha bastante, exatamente, tá? Curta a Terapia Criciúma. Tu tem a página também, né? Sim. Então, como que tá a tua página? Minha página tá Psicóloga Tássia. Então, procura lá no Facebook, Psicóloga Tássia. Curte lá também, a Tássia vai estar sempre colocando artigos e coisas bem interessantes, tá? Então, assim, informação é tudo, tá bom? Ficamos por aqui e agradecemos muito a todos vocês. Até mais, tchau, tchau!